Hevia brasiliensis, ou simplesmente borracha. Não importa ali como nós vamos denominá-la, cientificamente ou pelo nome popular que ela recebe. O que importa é nós entendermos que esse achado científico, essa descoberta do látex da Amazônia, ele vai mudar a concepção da Amazônia. Ele vai mudar o processo de colonização, ele vai mudar a visão capitalista para com a Amazônia. Agora a Amazônia, ela passa a ser palco da extração do látex, da seringueira, a exploração da seringueira. O leite da seringa ele começa a ser tirado para que ele vire pelas de borracha, essas pelas de borracha sejam transportadas para a Europa, para os Estados Unidos e para o mundo afora, que vai passar por um processo de industrialização. Na tela para vocês, para nós fazermos a revisão da nossa aula de número 13, a aula que fala sobre a descoberta do látex. Lembrando que há quem afirme que o látex, antes de Cristo, ele já era utilizado como impermeabilização, e nos painéis, lá no México, foi achado numa pintura feita pelos astecas, em um painel, num mural, que hoje está em exposição lá no Museu Nacional do México. Colombo, quando chega aqui, Colombo chegou aqui no século XV, finalzinho do século XV, Colombo chega e ele, lá no Haiti, ele se depara com as tribos indígenas que ele vai contactar, que ele chama de índio, porque achava que tinha chegado das Índias, e ele vai ver que o povo brincava com uma bola de borracha. Saltava para cima, flechava essas bolas de borracha. Era uma festa, a brincadeira de bola de borracha. Ele disse, meu Deus, o que é isso? Olha aí, ó, a imagem aí do pessoal brincando com essa bola aí, a sacola de bola e de borracha. Só que aí começa estudo. Até então, Colombo não deu muita importância a isso, não é utilizada comercialmente. Mas quando chega em 1736, o Lacondamine, Mare de Lacondamine, ele vai começar a estudar, ele vai dizer, isso é interessante, eu vou mandar para a Europa, mandou para a França, e o amigo dele começou a estudar de que forma poderia transformar essa borracha em líquido novamente. Lacondamine se encontrava no Equador quando enviou o cientista em Paris uma semente de Ever, nome dado pelos nativos. Os maias chamavam de caoutchouc, a goma que tornava impermeável que fosse coberto com aquela resina. Então, era utilizado para impermeabilizar. O Fresner, que era amigo de Lacondamine, ele começa a uma série de testes que visava a liquefação dessa goma, para ser utilizada na indústria mesmo. Porque o produto chegava lá coagulado, então vai ser a primeira utilização, até que chega Charles Goodyear. Charles Goodyear muda completamente a forma de utilizar essa borracha, porque ele descobre o processo de vulcanização. Ou seja, agora essa borracha que é produzida aqui, ela pode ser resistente ao calor, resistente ao frio, e ela pode ser maleável. Ela não se torna dura. Ela pode ser utilizada na indústria. Aí aqui, gente, estourou no século XVIII, ou XIX, desculpa, no século XIX, estourou aqui a utilização da borracha. Aí o preço da borracha foi lá para cima. Começava a influenciar na economia de Belém, já antes, já em 24, aqui já estava na pauta do Eneira, mas depois que acaba a Guerra do Paraguai, a borracha vai estourar. Começa o primeiro ciclo da borracha aqui na Amazônia. Aí nós vamos ter aqui Manaus, Belém se desenvolvendo dentro desse primeiro ciclo da borracha, Porto Velho surgindo, tendo que construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré pela Bolívia e tudo. Bolívia não consegue, depois passa para o Brasil passa a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas isso é uma outra história. Faça agora a atividade de você que a gente já volta. O professor Beto está meio balançando a cabeça de vocês, né? Vamos lá, faça a atividade que eu já volto com vocês. A atividade de sala que o professor Lourdes elaborou para vocês, que eu vou fazer correção, a atividade está fácil, bem tranquila. O professor Lourdes até diz, professor Lourdes, coloca questão mais difícil. Ele diz, não, vamos fazer aqui para o nosso aluno
ficar bem tranquilo, fazer atividade, e a gente vai revisando essa atividade. Tá bom, mas eu queria pegar mais no pé de vocês, o professor Losmar, não, vamos fazer mamão com açúcar aqui para eles. Então faça aí mamão com açúcar para eles. E a atividade está mamão com açúcar. Nós vamos utilizar ela mais para a gente fazer uma revisão aqui da nossa aula. Dar continuidade a essa revisão. Porque nós estamos falando dessa importantíssima atividade econômica, a borracha. Vamos lá, na atividade. Atividade de sala. Questão número 1. Descobriu a borracha era impermeável e que os índios impermeavam roupas, sapatos e outros utensílios conforme provocado nas escavações feitas na região dos Maias. Quem é que se depara com os indígenas aqui e vê que essa borracha é impermeável? Foi Pedro Álvares Cabral, Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo, Pedro Teixeira ou Raposo Tavares? Quem é a figura que chega aqui e tem esse contato com os indígenas? Vem cá, aluno. Pedro Álvares Cabral? Não, ele chegou no Brasil. Até que no Brasil, o litoral brasileiro quase não tinha borracha. Quer dizer, ela é aqui da floresta amazônica, não é da floresta equatorial, é da Mata Atlântica, não é daquela região. Então, não tem esse contato. Mas Cristóvão Colombo, no processo de navegação, que ele vai navegar pela Espanha, quando ele chega ali na América Central, porque o interessante é nós olharmos a navegação de Cristóvão Colombo, né? A Igreja Católica, ela dizia que a Terra era plana, que havia um abismo no final dela, um monstro, um cracker, que iria lhe comer lá. Só que o Cristóvão Colombo ele disse, eu vou provar diferente. Eu vou provar que eu vou dar a circunnavegação e vou chegar ao mesmo ponto. E Cristóvão Colombo saiu para a circunnavegação. Só que Cristóvão Colombo, quando sai para a circunnavegação, ele vai fazer... Nós vamos ter aí 3 expedições de Cristóvão Colombo. Quando ele sai para o processo de circunnavegação, ele se depara com a América Central. Quando ele chega na América Central, ele vai observar aquele povo, ele vai dizer, chegamos às Índias, chegamos, agora é só achar aonde fazer comércio, chegamos às Índias. Só que ele não tinha chegado às Índias, ele tinha chegado ao novo continente, a América, mas jurava que tinha chegado às Índias, e deu o nome do povo que habitava aqui de índio, nome pejorativo, porque o povo não era um outro continente, não tinha nada a ver com as Índias. Mas ele ficou navegando e achando que tinha chegado às Índias. Só depois que Américo Vespúcio, nas navegações, vai descobrir que é um outro continente. E Cristóvão Colombo morreu pensando que tinha chegado às Índias. Por isso que o nome do novo continente ficou América, em homenagem a Américo Vespúcio, que detectou que era um novo continente. Mas Cristóvão Colombo ele tem esse contato com esses povos originários aqui da América. E esses povos originários, eles já brincavam com a bola goma elástica e tudo. E ele disse, olha, o que é isso? Aí ele foi ver que era Haver. Lá, os índios, os indígenas davam um nome para esse produto que eles brincavam, que era feito de borracha. Que a borracha, se você for pegando aquela goma e for enrolando, você faz as fitas, aí depois você vai enrolando, ela vai grudando. E tudo vai vir uma bola interessante. Nunca viram bola de seringa, não? Pois é, a gente fazia lá no interior, essas bolas de seringa. A gente colocava assim, tipo umas fitas, passava aqui, aí ela endurecia. Aí fazia um monte de fita, aí depois ia enrolando e passando leite, e ela ia grudando uma na outra, aquelas fitas se envolviam e virava uma bolinha. Quem brincou com aquelas bolas dente de leite, que era feita de borracha. E aí ele tem esse contato, só que esse primeiro contato ele vê que o povo utilizava isso aí e não teve tanto interesse para ele. Isso daí não me importa, não interessa. Não tinha um processo de industrialização, ainda não era utilizado na indústria. Depois vai se passando, que nós vamos ver para frente. Então, a resposta correta aí, na tela para vocês, é justamente Colombo, Cristóvão Colombo aí.
A segunda, em 1736, ó, século XVIII. Século XVIII. A gente conta assim, ó, 17 mais 1, 18, que esse daqui é o mais 1. Século XVIII. A Europa tomou o conhecimento da borracha através do naturalista francês Fresnel, Bourgeois, Thomas, La Condamine ou Rousseau. Rousseau, olha lá, os franceses. Tem que fazer um biquinho, né, para falar dos franceses. Sotaque francês é um sotaque muito interessante. Eu acho legal o sotaque francês. Uma hora ainda vou aprender a falar francês. Quando chega lá na França, na torre, fala francês. Para de rir do professor, hein, aluno? Pensa que eu não vi que você estava rindo de mim aí. Mas começa o processo. Agora, no século XVIII, já passou por processo de colonização e tudo. Esses naturalistas, eles vinham para cá para estudar a floresta. E ele disse, opa, peraí, tem um produto aqui muito interessante. O pessoal está utilizando para impermeabilizar roupa. Como é que eu posso utilizar esse produto? Esse produto ele pode ser utilizado como? Aí é que vem a ideia. Vou mandar para a Europa. Vamos estudar esse produto na Europa. Manda a seringa e tudo, e manda o produto líquido, só que ele chega na Europa já coagulado. E o amigo dele está lá na Europa, passa 20 anos estudando na Europa e descobre o processo de liquefação. Agora o produto volta a ser líquido, agora ele pode ser utilizado na indústria para impermeabilizar a roupa. É por isso que lá em Belém já começa a exportar esse produto agora em forma sólida para ele ser liquefado lá na Europa. Começa a ser utilizado lá na Europa esse produto. Então, nós estamos falando dele, do francês, na tela para vocês. Nós estamos falando de La Condamine, esse francês aí. Os maias usavam goma elástica para impermeabilizar o que fosse coberto por aquela resina. Os nativos chamavam a borracha de como? Se o maia utilizava, eles davam nomes. Os maias eram os nativos aqui, eram os povos originários aqui da América, um dos povos originários da América. Maia, astecas, incas, os tupis, tupinambaias, e outros povos aqui do Brasil e da América. Eles chamavam de ouro branco, cachuque, ouro da Amazônia, liga da floresta, óleos da floresta, como era que os maias chamavam. O europeu, quando chega aqui, ele se depara com reinos altamente desenvolvidos. Os incas, mais os astecas, assustaram os espanhóis. Acredito que é por isso que os espanhóis quebraram a cultura deles, porque um povo sem cultura é um povo sem história. E eles quebraram a cultura dele, assassinaram, escravizaram, porque era um povo altamente desenvolvido. E eles tinham essa questão, eles já trabalhavam com o caoutchouc, que eles chamavam caoutchouc, a borracha, eles já trabalhavam com um processo de impermeabilização. Impermeabilizavam roupa, impermeabilizavam vários utensílios. E eles tinham esse produto de uma forma muito utilizada por sua população. As roupas dos maias eram roupas fenomenais, então eu preciso estar com essa roupa na chuva sem precisar me molhar. Impermeabiliza ela com borracha. Na tela para vocês. Era chamada de caoutchouc. Olha aí. Era chamado de caoutchouc. Então, os mais já cobriram. Agora, professor, quais utensílios querem impermeabilizar pela goma elástica? Agora, essa daí foi mamão com açúcar. Lembrando, alunos, o que é impermeabilizar? Não esqueça isso daí. Agora nós falamos o que é impermeabilizar. Impermeabilizar é deixar um produto resistente à água.
resistente a qualquer líquido ali, tá? Vou impermeabilizar, eu vou derramar líquido e ele não vai vazar. Tem aquelas calças táticas e tal, impermeável, que joga água, ela escorre a água, ela não entra, não lhe molha. Uma capa de chuva é impermeável. Não é feito de borracha, não é impermeável, mas é impermeável. Ela é feita para não lhe molhar. E a borracha, ela fazia isso. Eles cobriam esses produtos, eles cobriam a roupa, cobriam o sapato, cobria a vestimenta, as capas, vários produtos, inclusive o próprio sapato era feito de seringa, que era um sapato impermeável, que eu falei para vocês na aula. Professor, como é que se sabe disso? Tiveram algumas escavações que, ao descobrir nessas escavações esses produtos, eles perceberam que esses produtos eles estavam lá, que eles eram utilizados, que eles eram impermeáveis. Então, eles pegaram esses produtos e disseram, bacana. Eles utilizavam mesmo. Bem antes de ser descoberto pela indústria europeia esses produtos, produto impermeável. Então, era isso que eles tratavam de impermeabilizar, deixar resistente. Hoje, tem uma artista plástica daqui que ela faz uns bonequinhos com roupa de seringa. Roupas impermeáveis, pega tecido, impermeabiliza e produz esse bonequinho. Um trabalho interessantíssimo, eu não estou lembrado do nome dela, mas é um trabalho interessantíssimo que ela faz com esse produto. Aqui nós tínhamos a Casa da Seringa, que era uma casa que ficava ali num Parque Circuito. Vocês, quando vierem aqui, eu vou levar vocês no Parque Circuito, que vocês vão ver um monte de seringueira, uma plantada ao lado da outra. Eu vou cortar para vocês verem como é que se extrai a seringa. Vamos de madrugada. Ainda na aula, nós vamos passar um vídeo do professor Lorismar cortando seringa, aí, quando a gente falar dos seringueiros. Na tela para vocês. Olha aí. Se impermeabilizava roupas, sapatos e outros utensílios, conforme provado nas escavações feitas na região dos Maias. Então, esses produtos eram os produtos impermeabilizados. E chegamos ao final. Professor, como é isso? Chegamos ao final de nossa aula. É interessante nós olharmos isso. Nós nunca podemos nos desassociar disso. O quanto a ciência é importante para o desenvolvimento. Hoje, ninguém vive sem um estudo científico. Você, que é pequeno agricultor, depende de estudo científico. A Embrapa é uma empresa brasileira, aqui pública, que ela faz estudos sobre as tecnologias para a floresta, para o plantio. O nosso café só chegou ao grau que ele tem hoje dentro de Rondônia devido ao estudo científico. E a borracha não foi diferente. A borracha passou por estudo científico de liquefação ou de vulcanização. E isso foi importante para a economia da Amazônia. Então, isso que eu quero que vocês tenham em mente. Nós que trabalhamos em todos os ramos, nós precisamos da ciência. E é fundamental que a ciência desenvolva para que as tecnologias que são utilizadas na cidade ou no campo se desenvolvam. Até a próxima aula.